Bom, vamos lá? O poder oculto dos arquétipos do círculo esotérico, da comunhão do pensamento, a harpa. Antes que me perguntem, porque já foi questionado, nós vamos falar do ancestral da lira. Vamos colocar dessa forma. De quando esse instrumento tinha apenas 7 notas. Então, boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Sejam vocês seres humanos ou híbridos. A palestra de hoje é sobre o poder oculto dos arquétipos do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Em especial, essa noite nós trabalharemos com a harpa. E o meu objetivo maior com essa palestra é fazer com que todos os espectadores entendam o real significado da palavra harmonia, bem como ensinar a todos vocês os verdadeiros caminhos para estabelecer harmonia com o universo. Esse parece um objetivo ambicioso, gente. Chega a soar como pretensão quando a gente fala dele, mas eu quero lembrar a vocês que nas ordens iniciáticas que a gente faz parte, há pelo menos 30 mil anos antes de Cristo, já existem ocultistas do passado que fazem isso com as pessoas, que passam essa faculdade cósmica para as pessoas. Então hoje, o que eu estou fazendo aqui é trazer para vocês tudo que eu estudei dentro das ordens com esses mestres do passado, para compartilhar com vocês esse despertar hoje no presente. Então é um objetivo possível. Então, diante dessa meta, essa noite vocês aprenderão o significado profano da harpa, o significado da harpa no ocultismo, vão aprender a ouvir a música da vida e a como ser um harpista. Eu começo essa palestra dizendo que eu estou há 22 anos escutando muitos irmãos e irmãs, fráteres e sorores, dizendo: tenho que entrar em harmonia com o cósmico, ou então tenho que me reintegrar com o todo universal. E apesar desse discurso soar bonito aos ouvidos, pude perceber que muitos deles se frustraram durante a jornada, chegando até o ponto de abandonarem suas respectivas ordens e religiões. Desde então, decidi estudar incessantemente em diversas ordens, institutos e religiões, determinado a encontrar a verdade. E após uma jornada árdua, a resposta me veio de forma simples em um dos livros mais recentes do ocultismo, a saber, a Bíblia, ou como a chamamos no ocultismo, o resumo da Cabalá. Sendo assim, eu vou compartilhar essa verdade com vocês e logo em seguida eu vou direcionar a todos sobre os caminhos a serem percorridos. E meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam que assim, muita coisa do que eu aprendi dentro das ordens, bem como com as ritualísticas que eu pratiquei lá dentro, eu não posso falar abertamente na internet por motivos óbvios. E não é só por uma questão de sigilo com ordem, mas é por uma questão de proteger esse conhecimento de profanos mal intencionados. Mas eu vou dar para vocês o ponto de partida, aonde começou todo esse estudo. E eu garanto que se vocês estudarem desse ponto de partida, vocês vão acabar adquirindo todo o conhecimento sobre essa matéria, que mesmo com uma palestra inteira, eu consegui trazer apenas uma gota de sabedoria, um ponto de partida. Então essa verdade chave que vai fazer vocês chegarem nessa linha de raciocínio é que no início existia apenas o verbo, e o verbo se fez carne. Essa linha de raciocínio é minha. Para quem não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga, eu faço parte de algumas ordens iniciáticas há muito tempo, inclusive atuo como oficial e palestrante em algumas delas. Vivi experiências paranormais maravilhosas quando era sacerdote de algumas religiões. Sou membro de 2 institutos de parapsicologia e, por fim, atualmente eu estou cursando a faculdade e adquirindo formação em parapsicologia, porque eu amo o ocultismo de paixão, acredito que igual a todos vocês que nos assistem. E bem, tendo em vista que fomos devidamente apresentados, darei início ao primeiro tópico,
o significado da harpa no sentido profano. E apesar da palavra profano assustar as pessoas, pois aparenta conotar uma carga semântica negativa ou perjuro, igual está aí no slide, eu vou dar esse exemplo, seu profano, né? Perceberam como ela soa agressiva e por vezes acaba sendo confundida com uma ofensa ou um xingamento? Apesar disso tudo, no ocultismo a mesma significa leigo, ou seja, aquele que não possui um real conhecimento sobre o ocultismo. E aí vocês vão me perguntar, mas irmão, por que devemos entender isso nesse exato momento? E é simples, porque o significado profano da harpa não tem nada de profano no que diz respeito a um sentido pejorativo. Muito pelo contrário, ele é imensamente lindo, pois as harpas primitivas, elas foram projetadas para não precisarem nem serem afinadas para se tocar. Sendo assim, as mesmas podiam ser tocadas por qualquer pessoa que simplesmente conhecesse as notas musicais. Em outras palavras, a facilidade no manuseio e o belo som fizeram da harpa um instrumento mais harmonioso que já existiu. Então entendam, meus amados irmãos e irmãs, essa harpa de que eu estou falando, ela era um instrumento que, ao invés de você ter que se esforçar para decorar a posição de dedo, para ter que ter agilidade para mudar de casas, sabe, para ter que ter velocidade para tocar, ou então para decorar uma embocadura, trabalhar um diafragma, ter que assoprar enquanto manuseia, não. Ela era um instrumento simples, ela tinha 7 notas, e quando você tocava nelas, o som saía bonito, e ele saía já na nota correta. Então, se você soubesse aquela musiquinha, do, ré, mi, fá, 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 soubesse onde tivesse essa nota, você tocava ela mesmo sem ser um instrumentista. É dessa perfeição que eu estou falando. É claro que com o tempo, o mundo mudou e nos dias de hoje temos diversos modelos de harpa mais modernos, porém os aspectos impressionantes, a simbologia e o arquétipo das harpas da antiguidade sobreviveram, e diga-se de passagem, principalmente entre os ocultistas, o que é o nosso caso aqui no círculo esotérico da comunhão do pensamento. E agora que vocês sabem disso, sejam bem-vindos ao segundo tópico, o significado da harpa no ocultismo. Meus amados irmãos e irmãs, quem de vocês ainda não viu a figura de um anjo segurando uma harpa? Acredito que ninguém, não é mesmo? E se não viu, eu trouxe no slide para vocês. Porém, agora eu vou revelar o que esse anjo representa e por que ele segura uma harpa. Curiosos? Então vamos dar sequência na aula. Esses anjos representam o planeta Vênus, bem como toda a sua simbologia teúrgica. E para os que não estão familiarizados com a palavra teurgia ou teúrgica, estão no início da jornada, eu vou tentar resumir. A teurgia é a sagrada arte de se relacionar com os anjos. E ela adota que cada arcanjo, ou seja, chefe de um grupo de 7 anjos cabalísticos, é líder planetário de um respectivo planeta do nosso sistema solar. E esse líder planetário, ele tem o encargo de emanar energia continuamente para o plano de existência material. Porém, essa energia estará carregada com os seus aspectos da existência universal, o que no caso de Vênus, trata-se de conceitos como a sexualidade, a criatividade, as artes, a inteligência cognitiva, o amor. E aqui eu quero que vocês tenham um insight, quem ainda não teve. Se vocês procurarem o dia que o planeta Vênus vibra para nós, é bem a sexta-feira. E é bem na sexta-feira que as pessoas estão preocupadas com o quê? Em se divertir, geralmente com alguma coisa relativa à arte. Música, dançando, assistindo, às vezes, por que não, namorando. E nota que todos esses aspectos que a gente falou de Vênus, na sexta-feira, que é o dia de Vênus,
são mais aflorados? É por isso, porque ele está vibrando energia para nós. Mas diante desse conhecimento, vamos entender o aspecto das artes, pois sem sombra de dúvidas, esses anjos não carregam instrumentos musicais nas mãos à toa. Sendo assim, eu vou iniciar pelo seguinte princípio: todo tipo de arte exige harmonia para ser devidamente executada. Exemplos: a pintura e a harmonia entre as cores. Eu trouxe aí a pintura do Dedo de Deus, que além de ser uma bela pintura, ela tem um significado ocultista muito grande por trás, né? A música e a harmonia entre os instrumentos e cantores. Ali está uma orquestra, com cantores em pé, cantando em diversos naipes de voz diferentes e com diversos instrumentos diferentes em perfeita harmonia. A atuação e a harmonia entre os atores da cena e etc. E não é coincidência as artes serem aspectos de Vênus no plano de existência material, pois além desse encargo com o nosso mundo, Vênus também possui uma função no cósmico. E essa função é zelar para que a energia vibrada pelos planetas seja devidamente recebida pelas criaturas ou criações e distribuídas em seus chakras. Em outras palavras, promover a harmonia entre as frequências vibratórias universais para que todas existam, mas sem prejudicarem umas às outras. Então, para vocês entenderem isso, meus amados irmãos e irmãs, Vênus, para você entender essa função cósmica dele, o grande Deus primordial que nós temos no ocultismo, aquele que criou tudo e todos e todas as criaturas e criações que existem no universo e nos multiversos, e para quem não teve esse insight ainda, os multiversos ficam dentro do universo, então parem para pensar nisso também. Ele é o próprio universo, ele é uma piscina de energia, onde existem todas as individualidades que foram criadas. E essas individualidades, todas elas vibram em frequências diferentes, em planos de existências diferentes. Então, qual é a função de Vênus no cósmico? É fazer com que todas essas vibrações existam sem prejudicarem a evolução cósmica umas das outras. E olha que função importante. Não é à toa que ele rege a harmonia, que é um aspecto dele. Meus irmãos e irmãs, por mais que muitos de vocês ainda não tenham a clara audiência desperta, fator importante para entender o que eu vou falar agora, preciso que todos vocês saibam que toda onda vibratória produz som, por mais que algumas delas estejam em frequências tão altas que vocês não serão capazes de ouvi-las. E o exemplo que eu trago aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que se não tiver alguém aqui na plateia ou online que é budista, conhece um. E aí você vê um budista te falando assim, Nam-myoho Renge-kyo, e você pergunta para ele, mas da onde você tirou? E ele fala, olha, fiz uma meditação e recebi esses sons do cósmico, percebi que esses sons vibraram do cósmico. Então isso é possível, porque é essa prática da clareaudiência que eles estão utilizando, de não só de sentir essas vibrações, mas sim de poder ouvir esses sons sendo emanados do universo. E é por esse motivo que a harpa está na mão desses anjos, pois ela retrata o instrumento mais perfeito do plano de existência material, que simboliza essa harmonia, essa perfeição que nós encontramos na natureza, sendo tocado pelo músico mais perfeito do cósmico, que é Vênus, que coordena toda a harmonia que existe no universo. Então, cientes disso, caminhemos juntos para o próximo tópico, a música da vida. Meus irmãos e irmãs, perceberam que se Vênus vibra a sua energia, e essa carregada com os seus aspectos, esse processo será o mesmo para os outros planetas no nosso sistema solar? Figura que representa aí o meu slide, esses 7 líderes planetários, esses 7 líderes vibrando para a Terra os seus aspectos, as suas energias.
Pois esses 7 planetas principais, no que diz respeito ao ocultismo, a saber, o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, também vibram as suas energias. E essas, por sua vez, estarão carregadas com os seus aspectos. E aqui eu trouxe, por exemplo, os aspectos do Sol. O Sol vibrando a luz, o Sol vibrando a prosperidade, que quando a luz entra, a gente consegue trabalhar, a gente consegue plantar, a gente consegue correr atrás de um mundo melhor. A vitória da luz sobre a escuridão, aquele arquétipo do arcanjo Mihael, líder planetário do Sol, pisando no inimigo, entre aspas, falando assim, de forma grosseira. E nota, o Sol também traz esses aspectos nas vibrações. E diante disso, temos que todos os planetas vibram uma energia benéfica para nós. E emitem sons. Sendo assim, se todos eles emitem sons através dessas vibrações benéficas, eis aqui a música da vida. Porque quando nos damos conta disso, encontramos uma verdade incontestável, ou seja, é exatamente essa música que os planetas tocam em perfeita harmonia que mantém a harmonia do universo e o principal, diga-se de passagem para todos nós que almejamos sermos ocultistas. É essa mesma música que mantém a harmonia do nosso plano de existência. E que grandiosa redescoberta, meus irmãos e irmãs. Sabem por quê? Porque nós, ocultistas, já sabíamos que cada chakra do nosso corpo cósmico gerencia a energia que vibramos em algum campo da nossa existência na matéria. Ou pelo menos acredito que todos vocês que estão nos assistindo saibam disso, afinal, todos estudamos ocultismo, né? Então eu trouxe aqui esse diagrama para quem não conhece, que nós sabemos, né? Tem chakra que é da sexualidade, tem chakra que vibra na racionalidade, e olha aqui os planetas alinhados com eles. E eu peço para que vocês decorem nessa figura aonde está posicionado Júpiter. Porque o exemplo que eu trouxe é exatamente ele. É o terceiro olho, ou ágina, que se manifesta na matéria através da glândula pineal e rege a nossa racionalidade, a nossa inteligência emocional, o nosso controle dos corpos físico e cósmico, né, e etc. E note, gente, Júpiter estava posicionado na glândula pineal porque Júpiter é exatamente o planeta da sabedoria. É exatamente o planeta que transmite para nós o conhecimento, que faz com que esse conhecimento saia do cósmico e passe para a matéria. Por isso que muitas ordens iniciáticas executam seus trabalhos na quinta-feira, ou então pedem para que os seus membros façam seus trabalhos em casa na quinta-feira. É exatamente porque é o dia de Júpiter. É o dia dessa sabedoria, é o dia que esse chakra está vibrando. E tendo isso em vista, muitos de nós, sabendo só da parte dos chakras, procuram harmonia executando práticas que trabalham o equilíbrio entre os chakras e a utilização dessa energia vibrada pelos mesmos na vida pessoal, né? Pois assim, esses ocultistas acreditam que entrarão em harmonia com o universo ou com todo o universal. Então eu trago um exemplo. Geralmente todo ocultista acredita que é só equilibrar os chakras que está tudo certo. E aí eles procuram a yoga, e aí eles procuram o reiki. Às vezes algumas práticas parapsíquicas, tem palestra minha anterior que tem algumas dessas práticas. Mas agora nós podemos entender a forma mais simples de realmente nos harmonizarmos com o todo, bem como o porquê todo ocultista medita tentando ouvir a voz do silêncio, ou seja, o som dessas frequências vibratórias mais altas e os aspectos que elas nos trazem, né? Eu tenho um exemplo para citar, que é a Madame Helena Petrovna Blavatsky. Ela falava sobre escutar o silêncio,
E muitos ocultistas acreditam que a paz profunda era simplesmente escutar o nada, o vazio. É estar num espaço só você. E não é assim. O que ela queria ouvir? Essa voz do universo. Essas vibrações, esses sons que estão sendo produzidos por essas vibrações, e ninguém escuta. Então agora que isso ficou bem claro, é chegada a hora do último tópico dessa palestra, que se chama Seja um Arpista. Meus amados, eu proponho para vocês uma dinâmica, e não se preocupem, pois ela é extremamente simples. Eu vou fazer uma pergunta que deve ser respondida enquanto eu explico o que significa ser um arpista. E eu garanto que aqueles que realizarem essa dinâmica vão sair dessa palestra com um nível de consciência cósmica bem maior do que estão agora. Para aqueles que aceitaram o meu desafio, vamos à pergunta. Tendo em vista as lições aprendidas nos tópicos anteriores, o que significa ser um arpista? E diante disso, pensem na resposta enquanto eu explico, pois no final, vamos conferir se você conseguiu entender a aula com a consciência objetiva, apenas com o que foi falado, ou se a simbologia da mensagem está na sua mente inconsciente, aguardando eu ativá-la no final da palestra, através do efeito da sincronicidade. Porque se você realizar a dinâmica, eu vou fazer isto. Preparados? Então vamos começar. Vão respondendo enquanto eu explico. Ser um arpista é entender que seus 7 chakras são uma harpa perfeitamente ajustada, tal como aquelas harpas da antiguidade, nota por nota, fácil de tocar, está no teu alcance, está no teu corpo. Bem como, e tal como qualquer músico, para ser um arpista, você deve aprender quais notas que correspondem a cada chakra na música da vida. Ou em outras palavras, vocês devem aprender para que serve cada chakra e como utilizar cada um deles. O que esses aspectos trazem, como eu coloco essa energia em prática. Por fim, vocês devem aprender a ouvir a música da vida, essas vibrações dos planetas, ou seja, que tipo de energia cada planeta está vibrando, para que serve cada energia vibrada por cada planeta, sobre qual chakra eu canalizo essa energia, como eu utilizo a energia que eu canalizei para manifestar desejos na matéria, quais são os dias e horários mais propensos a ter sucesso nesse processo. E quando vocês tiverem as respostas para todas essas perguntas, vocês serão verdadeiros arpistas. Ou seja, vocês passarão a compor suas próprias músicas no plano de existência material. E o melhor, em perfeita harmonia com os seus semelhantes na matéria e com o universo ou todo universal. Porque quando vocês souberem que energia que vocês estão recebendo e como vocês a utilizam, como vocês tocam essa harpa, acabou o mistério. Vocês vão ver que vocês vão viver muito melhor. Eu encerro essa palestra dizendo que muitos acreditam que entrar em harmonia com o universo, que no ocultismo chamamos de grande Deus primordial, é algo apenas físico, como o equilíbrio dos chakras, ou então assumir posturas de extrema conduta moral no plano de existência material. Mas em verdade vos digo, se harmonizar com o universo é ter o pleno controle dos chakras e das energias que captamos e vibramos através deles, bem como saber que quando todo esse poder se manifestar, você não deve utilizá-lo para atrapalhar a evolução cósmica dos outros seres, mas sim respeitar o livre-arbítrio e o templo de evolução dos mesmos e ajudá-los da melhor forma que você puder, tal como Vênus faz com todos nós. Nota que todas essas vibrações existem e ele permite que elas existam sem que influencie, que todas respeitem seu tempo, sua evolução cósmica. Nós temos que ser assim, porque se nos harmonizarmos com Vênus, que rege essa harmonia, e com os outros planetas, aí sim nós vamos estar em verdadeira harmonia com o todo. E aí, aqueles que realizaram a dinâmica conseguiram acertar a resposta? Se sim ou se não, tentar foi o mais importante, bem como não se preocupem, pois eu compartilharei a mesma com todos vocês, não só com o material que eu postei. Quando vocês prestaram atenção na pergunta, vocês entraram em alfa.
Eu, de propósito, fiz outros questionamentos para que essa onda virasse teta. Então, a mente inconsciente de quem prestou atenção da dinâmica já recebeu essas informações. Está programada na mente de vocês. E eu ativo elas agora através da sincronicidade. Toda vez que vocês estudarem, vocês vão ter um insight novo. Porque a matéria já está na mente de vocês, que realizaram a dinâmica. Muito boa noite e nunca se esqueçam. Nenhuma religião, ponto de vista cultural, ordem iniciática e muito menos poder aquisitivo é superior à verdade. E eu peço para que todos que estão aqui e para que todos que estão nas suas casas nos assistindo nesse momento, para vibrarem junto com todos nós, harmonia, amor, verdade e justiça. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, direção do Círculo. Obrigado, Roberto, meu padrinho, que eu não estou te vendo. E boa noite para todos vocês.